Imagine um banco que ninguém do grande público conhece, mas que movimenta bilhões de reais, tem acesso direto a grandes investidores, políticos, juízes e gente poderosa nos bastidores do sistema financeiro brasileiro. Um banco que cresce rápido demais, que parece imune à crise, escândalo ou fiscalização. Até que, de repente, tudo desmorona. Bilhões evaporam. O controlador é acusado de fraude. E o que parecia ser apenas mais um banco discreto se torna o centro de um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil. Como isso foi possível? Como um banco aparentemente comum, sem agência em shopping, sem propaganda na TV, conseguiu chegar tão longe antes de tudo explodir? Antes de continuar, já deixa o like, porque histórias como essa mostram como os grandes golpes e escândalos financeiros realmente acontecem, e quase nunca é onde a gente está olhando. Nos bastidores dessa história está um nome: Daniel Vorcaro, um banqueiro que não nasceu rico, não veio de família tradicional de banqueiros, e não herdou nenhum império pronto. Ele construiu seu caminho no mercado financeiro, passo a passo, começando pequeno, com participações em instituições de menor porte e operações pouco visíveis para o grande público. O Banco Master surge nesse contexto, um banco de nicho, focado em operações específicas, muitas vezes atuando onde os grandes bancos não queriam ou não podiam atuar. Um banco que, por fora, parecia apenas mais um entre tantos, mas por dentro começava a ampliar sua presença em setores estratégicos, assumindo riscos grandes em troca de retornos ainda maiores. Com o tempo, o nome de Daniel Vorcaro passa a circular em mesas de reunião, rodadas de negócios e conversas de bastidor em São Paulo, Brasília e em outros centros do poder econômico. Ele deixa de ser um desconhecido e passa a ser visto como aquele cara que sabe fazer negócios complexos, recuperar ativos problemáticos, assumir bancos em dificuldades e transformá-los em máquinas de dinheiro. Dos bastidores do mercado financeiro, Daniel passa a frequentar o mesmo círculo de empresários, políticos e operadores que realmente influenciam decisões bilionárias no país, sem aparecer em propaganda, sem dar entrevista em talk show, mas sempre presente onde o dinheiro grande circula. O crescimento do Banco Master não foi um acidente. Ele foi resultado de uma estratégia agressiva. Enquanto bancos tradicionais buscavam segurança e previsibilidade, o Master se especializava em operações mais arriscadas, compra de carteiras problemáticas, crédito para empresas com situação complexa, operações estruturadas com altas garantias e altos juros, participação em negócios que exigiam decisões rápidas e tolerância a risco. Em pouco tempo, o banco passa a ser visto como um player importante em nichos específicos, funding para operações sofisticadas, emissão de títulos, empréstimos para grupos empresariais que precisavam de dinheiro rápido e estavam dispostos a pagar caro por isso. Para investidores qualificados, o discurso era sedutor: rentabilidades acima da média, operações garantidas, lastros em ativos reais, e um time que dizia entender profundamente a engenharia financeira por trás de cada negócio. Enquanto isso, no mercado, surgia a narrativa de que o banco estava em plena expansão, aumento de patrimônio, operações multimilionárias, presença crescente em grandes transações e reestruturação de empresas. Mas, enquanto o banco crescia rapidamente, assumindo riscos cada vez maiores, algo estranho começou a acontecer nos bastidores. Movimentações difíceis de entender, operações complexas demais para serem explicadas em uma única página de balanço, e decisões que pareciam, no mínimo, ousadas demais até para um banco acostumado com risco. Os primeiros sinais de problema nunca aparecem em outdoor. Eles surgem nas entrelinhas. Auditores começam a levantar a sobrancelha. Reguladores percebem números que não fecham tão bem quanto deveriam. Algumas operações parecem depender demais de reavaliações de ativos, projeções otimistas, e estruturas complexas demais para um investidor comum entender. Em conversas reservadas, começam a circular boatos, reclassificação de ativos para embelezar balanços, uso de empresas veículo para tirar risco de dentro do banco e empurrar para fora, mecanismos de maquiagem contábil para manter os indicadores dentro do que o Banco Central aceita. Investigações preliminares começam a apontar possíveis fraudes contábeis. A emissão de certos ativos passa a ser questionada. Teriam mesmo lastro real? Existiam de fato os bens e garantias por trás de algumas operações? Ou parte daquela riqueza era apenas numérica, construída em cima de papéis, contratos entre empresas do mesmo grupo, e avaliações superestimadas? Ao mesmo tempo, começam a surgir suspeitas de algo ainda mais grave, que algumas dessas estruturas poderiam estar sendo usadas para ocultar a origem de recursos, lavar dinheiro e canalizar valores para pessoas com poder político e econômico. O que era, até então,
Um banco agressivo, mas dentro do jogo, passa a ser visto como um potencial epicentro de irregularidades pesadas. A pressão aumenta. Os órgãos de fiscalização intensificam o cerco. O Banco Central começa a olhar cada linha de balanço com lupa. Em determinado momento, o que era suspeita se transforma em ação concreta. A Polícia Federal abre procedimento para investigar possíveis fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e outras irregularidades ligadas ao banco e ao seu controlador. Mandados de busca são cumpridos. Documentos, computadores e celulares são apreendidos. A vida luxuosa do banqueiro agora é analisada detalhe por detalhe. Fluxo de dinheiro entre empresas, movimentações em paraísos fiscais, contratos com fundos, empresas de fachada e intermediários. Conforme as investigações avançam, o que começa a se desenhar é um quadro de colapso financeiro. Um banco extremamente alavancado, com exposição grande a ativos de qualidade discutível, e uma contabilidade que já não conseguia esconder o buraco. Chega a hora em que o Banco Central precisa tomar uma decisão dura. Quando a confiança de investidores e credores começa a balançar, e a continuidade do banco passa a representar um risco sistêmico, entra em cena a medida extrema. A liquidação. Em 2025, depois de sucessivas crises internas, dificuldades operacionais e a constatação de irregularidades graves, o Banco Master é liquidado pelo Banco Central. Não é mais uma questão de salvar o banco, é uma corrida para limitar o dano. A liquidação expõe o tamanho do problema. Bilhões de reais em operações questionáveis, buracos contábeis, ativos de difícil recuperação e uma longa fila de credores, empresas, investidores, instituições, tentando entender o que, de fato, ainda poderá ser pago. Da noite para o dia, o império que parecia sólido desmorona. O controlador, antes celebrado como um estrategista ousado, agora é alvo de acusações, processos e, eventualmente, prisão preventiva e ações penais que o colocam no centro de um escândalo nacional. Milhares de pessoas são afetadas direta ou indiretamente. Investidores institucionais que tinham exposição ao banco, negócios que dependiam de crédito, funcionários, fornecedores e até pequenos investidores que, por meio de fundos, nem sabiam que tinham dinheiro ligado àquele risco. É aqui que a história deixa de ser apenas um problema financeiro e passa a ser um escândalo político. Conforme documentos são analisados e depoimentos são colhidos, começam a aparecer possíveis conexões entre o banco, empresas ligadas ao grupo e figuras influentes do cenário político e institucional. Pagamentos suspeitos. Contratos genéricos de consultoria. Doações, patrocínios e aportes que, no papel, parecem legais, mas, no contexto, levantam uma pergunta inevitável. O banco apenas atuava no mercado, ou também comprava influência? A narrativa pública muda. De um banco que quebrou para um caso que escancara como o sistema permite que instituições cresçam demais, com riscos demais, com relações demais, sem a transparência que o cidadão comum teria se cometesse qualquer irregularidade mínima. O caso ganha manchetes, especial em jornais, debates em programas de TV e discussões acaloradas nas redes sociais. Analistas começam a compará-lo a outros grandes escândalos bancários da história recente do Brasil, e para muita gente, o nome Banco Master passa a simbolizar tudo o que pode dar errado quando o poder financeiro e poder político se misturam sem controle. Não é mais só sobre um banco, é sobre a confiança no próprio sistema financeiro. No fim, o escândalo bilionário do Banco Master deixa uma lição incômoda. Fraudes, abusos e riscos extremos não surgem do nada. Eles crescem dentro do sistema, muitas vezes com a ajuda de brechas regulatórias, de falta de transparência e de uma cultura que recompensa o resultado, mas ignora o caminho. Enquanto um banco cresce, dá lucro, paga bem e gera negócios, quase ninguém faz a pergunta mais importante. Isso é sustentável? Isso é saudável? Ou estamos construindo um castelo de cartas em cima de gente que nem sabe o tamanho do risco que está correndo? Para investidores, trabalhadores e cidadãos comuns, o impacto é gigantesco. Perda de confiança, perda de dinheiro e a sensação de que, quando dá errado, os mais poderosos sempre têm mais proteção do que o resto. Histórias como essa mostram que, no mundo das finanças, nem sempre o maior risco está no mercado. Às vezes, o maior risco está em quem controla o dinheiro. Se você quer ver mais histórias reais, ou inspiradas em casos reais, de golpes, fraudes e escândalos financeiros que abalaram o Brasil, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente vai seguir destrinchando, em detalhes, como esses esquemas são montados, como eles crescem e, principalmente, como você pode identificar sinais de alerta antes de colocar o seu dinheiro em risco. E comenta aqui embaixo. Na sua opinião,
Esse foi o maior escândalo bancário do país? Ou você lembra de algum caso ainda mais absurdo? Eu respondo os comentários mais interessantes e posso até trazer sua sugestão em um próximo vídeo.